Muito boa tarde para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou agora há pouco o cancelamento da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado estava prevista para o dia 10 de dezembro e quem tem todos os detalhes sobre, inclusive, o posicionamento, fala recente do presidente do Senado, é a Carol Roseto, que traz as informações direto do Congresso Nacional. Carol, bem-vinda, conta os detalhes pra gente. Oi, Ju, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foi por meio de nota, depois Davi Alcolumbre reforçou dentro do plenário do Senado o cancelamento, então, da sabatina que estava prevista, como você lembrou, para o próximo dia 10 de dezembro, em relação à indicação de Jorge Messias à vaga do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado vinha resistindo aí nos últimos dias a essa mudança da data, né, se apegando ali de que o presidente Lula já tinha publicado a decisão no Diário Oficial da União e que, portanto, poderia tranquilamente realizar a sabatina na CCJ, depois votar a indicação também no plenário. Hoje, Ju, numa nota mais dura, Alcolumbre disse que houve ali uma omissão do governo a tentar evitar o envio da mensagem presidencial, que é um instrumento necessário para esse trâmite ocorrer dentro do Senado, nessa tentativa de travar a sabatina, né? Disse que, de fato, houve uma interferência do governo, do Palácio do Planalto, para tentar evitar uma eventual derrota em relação a esse nome. Disse ainda que, para evitar um eventual questionamento ali em relação ao regimento interno da casa, preferiu, então, cancelar a sabatina sem trazer uma previsão de uma próxima data. Com isso, o indicado, Jorge Messias, o ainda atual advogado-geral da União, segue ali na sua tentativa de ganhar, né, votos, conquistar votos dentro do Senado, segue fazendo o seu beijamão, batendo de porta em porta. Tinha algumas reuniões marcadas hoje com os senadores e o governo também comemora ali nos bastidores porque ganha esse fôlego. O governo que era o principal interessado com o adiamento da sabatina. Já tinha feito críticas anteriores de que essa data estava muito próxima, já era uma data muito perto ali, de que Messias não teria tempo suficiente para conseguir conquistar esses votos, já que publicamente senadores faziam contas de que se essa sabatina ocorresse no dia 10, muito provavelmente ele seria derrotado, então o governo tentava correr por fora para que essa data não fosse de fato, que essa sabatina de fato não ocorresse no próximo dia 10, né? Então ganha o fôlego para que ele continue a sua peregrinação, aí, o seu périplo nos gabinetes do Senado Federal. Hoje ele, inclusive, tinha uma reunião ali com a bancada da oposição, do PL ali, a bancada da vanguarda, mas um almoço que foi cancelado, mostrando que ainda há resistência em relação ao seu nome, né? Ele pretende, então, fazer uma visita individualmente a cada senador, já que ainda não conseguiu fazer essa reunião com a oposição, nem tampouco com o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, viu, Ju? Não significa que Davi Alcolumbre, a ter ali, de certa forma, atendido um desejo do governo, que tenha acabado ali, que tenha tido uma trégua nessa má relação entre Alcolumbre e governo. Muito pelo contrário, a gente vem observando a cada nota um tom mais duro de Davi Alcolumbre em relação ao que pensa ali sobre o posicionamento do governo. No fim de semana, no domingo, Alcolumbre já tinha divulgado uma nota falando sobre interferência, de que o governo teria ali colocado questões envolvendo emendas, troca de cargos, ele negando que isso aí fosse uma espécie de troca, né, para evitar a sabatina agora. Gleisi respondeu no próprio domingo, a ministra das Relações Institucionais, usou um tom ali mais conciliador, dizendo que o governo sempre teve respeito, acredita no trabalho, na credibilidade do trabalho de Davi Alcolumbre, mas não foi suficiente para selar a paz entre o presidente do Senado e o governo federal. Ontem o presidente Lula teve uma reunião importante, inclusive com o relator,
o deputado Everton Rocha. Nos bastidores, alguns aliados afirmaram que ele fez um pedido, né, para que ele enviasse um recado ali, para que apaziguassem esses tremores aqui dentro do Senado, mas de qualquer maneira vem agora mais uma resposta de Davi Alcolumbre cancelando, alegando que foi por falta de mensagem, que foi por conta do governo que ele decidiu cancelar a sabatina de Jorge Messias. A gente, inclusive, separou um trecho da fala do presidente do Senado, porque logo depois que ele divulgou a nota, ele também reforçou o seu recado dentro do plenário. Vamos acompanhar. Após a definição das datas pelo Poder Legislativo, o Senado Federal foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação, já publicada no Diário Oficial da União e amplamente noticiada. Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo.